Bem, pessoal, para a gente fechar, né, esse conteúdo de espectrofotometria, né, algumas coisas são importantes em relação à construção de curvas de calibração, né, porque você tem que estimar ali a concentração da amostra, né, para você construir a sua curva. Então a gente viu que não dá para eu querer quantificar qualquer amostra em qualquer curva, eu tenho que obedecer essa faixa de concentração. Então, para isso, a gente utiliza algumas estratégias, né? Primeiro, eu tenho que ter uma estimativa, né, eu tenho que ter uma estimativa da concentração do meu analito, para poder propor uma curva de calibração. Então, outra coisa que a gente tem que pensar na curva de calibração às vezes a gente pode, né, como a gente viu, preparar uma solução mãe, né, uma solução mais concentrada, e a partir dela fazer as diluições. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque se eu tiver algum equívoco no preparo da minha solução mãe, se eu errar na pesagem ou errar na aferição do balão, todas as minhas outras soluções estarão com erro. Então isso vai me enganar e eu não vou conseguir perceber isso. Então, às vezes, existem algumas dicas, né, que não estão em livros, mas que podem ajudar a construção dessas curvas. Você pode preparar duas soluções mãe com a mesma concentração e os pontos da curva você pegar dessas diferentes soluções mãe. Então, fiz solução mãe 1, solução estoque 1, solução estoque 2. Então, o primeiro ponto da curva eu faço da 1, o segundo eu faço da 2, o terceiro eu faço da 1, o quarto eu faço da 2. E assim sucessivamente. Porque aí você vai, se tiver algum erro, você pode perceber se você teve problema na solução 1 ou na solução mãe. Então essa é uma estratégia que a gente pode utilizar como recurso, né? Às vezes pode, por exemplo, definir a solução mãe, né? A gente pega aqui, por exemplo, 100% da solução mãe, e aí você prepara ela numa concentração mais ou menos, você pode utilizar 50% do valor do valor do analito, né? Porque a gente viu que é importante, né? É desejável que o analito esteja no meio da curva, no centro, mais ou menos no centro da curva, não esteja nem no limite superior, nem no limite inferior. Então eu posso estimar, vamos supor que o meu analito, eu estimo que a concentração dele seja de 10 miligramas por litro, então eu posso preparar uma solução mãe de 20 miligramas por litro, tá? E a partir dela, por exemplo, fazer a concentração mais concentrada, né? Essa seria 20 miligramas por litro, seria 100%. Fazer uma concentração de 80, que daria o quê? Que daria 16 miligramas por litro. A solução, né, a concentração, que é o valor estimado, que seriam 10 miligramas por litro. Fazer uma na concentração aí de 30% e de 10%. Então, são propostas, né, que a gente pode sugerir, que a gente pode pensar na definição desses pontos da curva de calibração, porque não existe, né, uma regra muito definida, né, mas a gente tem aqui algumas dicas e a sugestão é que a sua amostra fique no centro dessa curva de calibração, tá? Então, outra questão também importante, já que a gente está falando de ensaios de quantitativos de doseamento, um parâmetro que é fundamental a gente, né, prestar atenção é na exatidão. Então, a exatidão é um parâmetro muito importante nas análises quantitativas, tá? Então, a gente realiza ensaios que nós chamamos de ensaios de recuperação para algumas análises, né? Por exemplo, quem me garante que no momento que eu triturei o comprimido, eu consegui extrair completamente, né, o que eu fiz lá, aquela solubilização do pó do comprimido, que eu consegui extrair totalmente o paracetamol, né? Eu posso ter perdas, então essas perdas elas podem ser intrínsecas da metodologia, no processo de trituração, no processo de solubilização, no processo de filtragem, no processo de centrifugação, enfim. As amostras, nem sempre você vai pegar a amostra ali bonitinha, vai triturar, solubilizar e ler, e filtrar e ler. Às vezes você precisa, cada amostra ela pode exigir aí diversas etapas de preparação. E cada etapa de preparação que você coloca na sua metodologia, você acaba tendo perdas. Essas perdas são inevitáveis. Perda, né, no grau e no pichilo, perda na pesagem, perda no papel de filtro, perda no funil, perda, né, nas sucessivas diluições,
perda no processo de centrifugação, no processo de sonicação, né? Então, cada etapa que você está ali preparando a sua amostra, você acaba, né, tendo essas perdas. E essas perdas vão refletir, podem refletir no resultado final. E você tem um valor super ou superestimado. E aí, o que a gente pode utilizar de estratégia para minimizar esse tipo de problema? Então, para isso, foi proposto, né, se realiza os ensaios de recuperação, tá? Porque eu quero agora saber, né, enquanto o meu processo eu vou ter perdas para mais ou vou ter uma super estimativa do meu valor, porque também eu posso ter valores acima de 100%. Então, por exemplo, eu tenho ali uma consideração teórica, vamos supor 50%, eu pego ali uma consideração 50% do valor teórico, né? E aí eu vou incorporar na minha amostra uma quantidade conhecida. Então, por exemplo, eu peguei lá o comprimido de paracetamol, triturei, né? Fiz a quantificação dele normal, certo? E aí eu nunca vou saber se essa quantificação ela foi super ou subestimada. Aí eu vou pegar uma parte desse pó e adicionar uma quantidade conhecida do meu padrão, do próprio paracetamol. Então, aqui eu vou adicionar mais X miligramas, tá? E vou fazer a leitura. Então, essa leitura vai ter que ser o que eu tinha, que eu li 100, mais o que eu acrescentei, porque eu sei quanto eu acrescentei e faço todos os processos, filtro, centrifugo, né, solubilizo, faço tudo e vejo no final essa diferença, né? Se aquele excesso que eu coloquei, ele vai refletir, né, em alguma perda no final ou não. Então, eu faço isso em várias concentrações. Então, eu pego aqui a minha amostra, coloco 50% do esperado. Então, boto lá, vamos supor, vou incorporar ali 10 ml de uma solução, né, de 10 microgramas por ml. Então, eu coloco ali 10. Faço a leitura, vamos supor, no espectrofotômetro deu 0,306. Né? Então, a concentração encontrada vai ser o quê? 10,26. Então, isso equivale ao quê? A 102,60. Então, aqui você tem uma resposta um pouco maior, tá? E aí você faz para as demais e vai vendo essa diferença, né? Se você vai ter no seu ensaio de recuperação essas diferenças do valor que você incorporou, né? O valor teórico e o valor que a resposta do instrumento dá. Que às vezes a gente acha estranho, nossa, deu 101%, mas como é que dá mais que 100%? Isso também pode acontecer, tá? Bem, outra questão que é também importante nos ensaios, né, de ensaios quantitativos, é o ensaio de robustez. Então, a gente viu que o método, durante os procedimentos, ele pode estar passível de pequenas variações no meio ambiente. Por exemplo, variação até no comprimento de onda, vamos supor que era para eu colocar 310, coloquei 308 nanômetros, né? Variações de um equipamento para o outro, né? Do equipamento de uma marca para outra marca, a marca do solvente, vamos supor, eu solubilizei a minha amostra hoje no solvente de uma marca, aí eu fui comprar novamente, não achei da mesma marca, comprei de uma outra marca, ou porque era mais barato. Então, o meu método ele não pode ter mudanças significativas, porque eu tive essas pequenas variações, então ele tem que resistir. E esses ensaios nós chamamos de ensaios de robustez, o quanto minha amostra, enquanto o meu método resiste a pequenas variações. Porque, óbvio, no meu laboratório eu não vou ficar a vida inteira usando a mesma marca de solvente. Eu posso substituir o espectrofotômetro, comprar um mais moderno. Então, meu método ele tem que ser reprodutivo em outro laboratório, né? E para isso, outro laboratório não vai usar exatamente as mesmas marcas de reagentes que eu utilizo, o mesmo modelo, o mesmo equipamento que eu utilizo. Então, meu método, se eu fizer aqui na UFBA, ele tem que ser reprodutivo na UESB. Mas para isso, a gente faz o que? Ensaios de robustez, para ver se essas pequenas variações vão interferir de maneira significativa no meu método. Então, vamos supor que um parâmetro que a gente testou para ver se ele resiste é essas pequenas variações. Vai que meu prisma lá não esteja muito regulado, então eu coloquei lá em 308 e 310 nanômetros. Observei a absorbância, fiz uma média, né, a concentração da amostra e vi esse desvio. Então, gente, esse desvio padrão relativo, ele tem que ser inferior a 5%. Se ele for maior que 5%, aí já é preocupante. Então, esse parâmetro já não está aceitável. Aqui, a gente colocou um outro exemplo, se eu pegar em 2 espectrofotômetros diferentes, fiz a leitura,
né, fiz a média, a concentração da amostra, e aí deu um desvio de 1,07, também está dentro. Então aqui são exemplos que a gente pode utilizar para ver se o nosso método, né, dentro da espectrofotometria, se ele resiste a pequenas variações. Então, se o método for retado, não vai ser porque eu mudei a marca do equipamento, porque eu mudei a marca da cubeta, porque eu mudei a marca do solvente, que ele vai ter alterações que impactem no meu resultado. Então, gente, basicamente sobre espectrofotometria era isso que eu queria para falar nessa sequência de aulas para vocês, tá? Aqui também a gente fala, né, na questão de você querer, né, comparar os métodos. Então, assim, cada analito vai requerer um método mais adequado, então vai depender da natureza da minha matriz, né? Uma coisa é eu pegar um comprimido que só tem paracetamol, como eu falei com vocês. Só tem paracetamol, eu não vou ter muito problema. Outra coisa é se eu tiver uma formulação mais complexa, eu tiver paracetamol, tiver outros princípios ativos. Então, talvez eu não consiga fazer isso por espectrofotometria, eu tenho que utilizar um método cromatográfico, né? Eu vou escolher o método também de acordo com os padrões, eu tenho a substância química de referência disponível, melhor ainda, é importante que a gente tenha. Se não, depender do método, eu posso utilizar o quê? Métodos volumétricos, tá? O custo, né? A acessibilidade, então a escolha do método, a rotina eu consigo automatizar dentro da rotina de laboratório, então são vários fatores que vão pesar no momento da escolha do método. Então, claro, a espectrofotometria é o método mais versátil, mais cômodo, barato, né, para os laboratórios, mas a gente viu que vai apresentar as suas limitações. Então, isso tudo que a gente tem que avaliar o custo-benefício do investimento em equipamentos e em metodologias analíticas. Bem, aqui foi a nossa bibliografia e até a próxima aula de cromatografia.